Qual a melhor estratégia de investimento para você que mora na Europa? Que ativo comprar? Que estratégia seguir? Eu vou falar sobre isso para cada país onde a gente tem cliente aqui no Renda Gringa. Então, não esqueça de dar um like nesse vídeo, seguir a gente lá no @Renda Gringa no Instagram e não esqueça, eu sou analista financeiro certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros. Sou o único brasileiro que pode recomendar para você construir uma carteira de investimento em moeda forte. Aqui no link da descrição está o link de pré-inscrição, deixando seu nome, seu e-mail, seu telefone, a gente contacta você assim que liberar espaço na nossa agenda. E vamos lá para o assunto desse vídeo, que é então qual estratégia utilizar em cada país. Não esqueça que existem duas maneiras de ganhar dinheiro. Imagina que você compra um ativo, uma casa. Você compra ela por 600 mil reais e ela pode depois se valorizar com o passar do tempo e chegar a 800 mil reais. Se você vender ela, nesse caso você terá um lucro, certo? E também durante esse período que você era proprietário da casa, antes de vendê-la, você também recebeu aluguéis, que pode ser considerado um tipo de renda passiva. Então você teve dois tipos então de rentabilidade, uma que veio da venda da casa com lucro e outra que são dos aluguéis. Quando você investe em empresas, em ações, é o mesmo princípio, fundos de investimento, fundos imobiliários, ETFs, tudo isso você pode então ter ganho tanto de renda passiva quanto então da valorização. Acontece que cada país vai aplicar um método de imposto diferente, dependendo se você recebe renda passiva ou valorização. Alguns países vão colocar um imposto igual para esses dois fatores de ganho, alguns países vão isentar o imposto sobre o lucro ou isentar sobre o dividendo. Então a gente vai passar aqui rapidamente sobre cada país, falando o que acontece sobre a imposição, sobre a valorização e sobre a renda passiva. Vamos começar pela França. A França é um país onde o próprio governo criou uma conta para beneficiar o investidor. Tem um vídeo aqui no canal que se chama PEA, como investir na França. Tem um vídeo ensinando como abrir a conta na Bourse Direct, que é a corretora que eu recomendo para vocês. E com essa conta que se chama PEA, Plan d'Épargne en Action, que seria como um plano de investimento em ações, você não tem imposto para pagar no dividendo e nem na valorização enquanto o dinheiro fica dentro da conta. Significa que você pode ficar investindo 10, 15, 20, 25, 30 anos, acumulando um efeito bola de neve absurdo antes de pagar o primeiro centavo de imposto. E ainda com essa conta o imposto vai ser reduzido 17% em vez de 30%, que é o padrão da França, mas você vai pagar só lá no final, quando for tirar o dinheiro, e o imposto é só sobre o quanto você ganhou, descontando o dinheiro que saiu do seu bolso. Então é uma baita de uma vantagem, ambas estratégias, investindo tanto em crescimento, valorização, quanto em dividendo, são bem-vindas na França, porque o imposto é reduzido para os dois tipos de estratégia. Aí depende de você, se você quer uma estratégia de renda passiva que foca nos dividendos, ou crescimento, ou uma mistura das duas. Eu costumo, principalmente para quem está começando, recomendar uma estratégia de dividendos na França. Próximo país é a Espanha. É um país que tem carga tributária sobre investimento muito baixa. Os impostos sobre a renda e sobre o empreendedorismo na Espanha são altos, mas sobre o investimento não. Inclusive, é um dos impostos mais baixos que a gente vai achar sobre a renda passiva e sobre o lucro. Começa em 19%, vai até 23%. É por isso que eu costumo recomendar uma mistura de estratégias na Espanha, principalmente porque a maior parte dos ativos que a gente vai investir não são de empresas espanholas, vão ser de empresas holandesas, alemãs, francesas. Então pode ser que exista um imposto no país de base, mais o imposto da Espanha. Então a gente tem que adaptar bem a estratégia, mas uma mistura de estratégia de crescimento com dividendos é bem-vinda na Espanha. Vamos falar então de Portugal e Polônia, que tem o mesmo tipo de imposto, tanto para renda passiva quanto para valorização. Então vai muito do perfil do cliente, qual tipo de estratégia ele quer usar. Se você prefere um fluxo de caixa constante, receber de volta todo ano 6, 7, 8%, até 10% podendo chegar numa estratégia onde você seleciona empresas que pagam alto de dividendos, ou você quer uma estratégia de crescimento, onde você nem vai pagar dividendo enquanto estiver investindo nelas, só quando você vender. Então fica da escolha do investidor. Aqui, tanto em Portugal e Polônia, você fica mais livre de escolher entre as duas estratégias ou a mistura delas. Próximo país é a Irlanda. Tome muito cuidado na Irlanda, porque com ETFs, se você manter, por exemplo, uma cesta de ações, um ETF durante 8 anos, vamos supor que você queira manter durante 15 anos, como em todo outro país. Na Irlanda, o governo te obriga a pagar o imposto do quanto de ganho você teve no 8º ano. Então você tem que pagar imposto mesmo que você não tenha vendido o ativo.
preste muita atenção nisso, por isso que a gente mesmo assim costuma ter algum ETF na carteira, mas também ações para diversificar. Assim, com a ação você não é obrigado a pagar esse imposto no 8º ano, você pode ir aproveitando o crescimento das ações. Então aqui a gente focaria mais em ações que pagam dividendos, se você quer receber renda passiva, mas principalmente em ações de crescimento também. Na Itália e na Alemanha agora a gente costuma utilizar obrigatoriamente uma mistura. Os impostos são mais altos e a gente costuma priorizar tanto a renda passiva quanto o crescimento dos ativos da carteira. Dessa maneira, com esse equilíbrio, a gente consegue diversificar em empresas de crescimento que podem passar por uma volatilidade mais alta, mas aproveitando para ter empresas mais estáveis de renda passiva também. Vale lembrar, um parêntese no meio do conteúdo aqui, que se você chegar na sua independência financeira antes da idade da aposentadoria do governo, ou chegar na aposentadoria do governo tendo uma renda passiva complementar, que é o nosso objetivo aqui do Renda Gringa, te levar para a independência financeira, ou no mínimo você ter uma aposentadoria muito confortável e de qualidade, porque você vai ter uma renda extra além da aposentadoria do governo. Quando você chega nesse ponto, você pode inclusive escolher em qual país você vai morar. Então, por exemplo, tem muitos clientes que saem da França, ou que saem, por exemplo, da Bélgica, ou que saem de Luxemburgo e vão viver em países onde tem um custo de vida mais baixo, porque assim eles gastam menos no dia a dia, porque tem uma renda e uma aposentadoria que vai acumuladas juntas, tem um valor importante, mas no seu dia a dia você gasta muito menos. Ou mesmo se mudar para um país onde o imposto sobre o investimento é mais baixo. Tudo isso passa pela nossa análise aqui no Renda Gringa. Na Holanda, o sistema de imposto pode variar, inclusive casais que se mudam para a Holanda podem aproveitar o sistema do governo holandês que isenta durante 5 anos de todo o imposto. Mas geralmente na Holanda tem um sistema muito diferente do resto do mundo. Você paga os impostos referente ao seu capital total. Então, por exemplo, você soma seu carro, seu apartamento e seus investimentos todos. Você soma o capital inteiro, seus ativos e paga o imposto de 1,5% sobre tudo. Então, claro, existem variações aí para cada tipo de imposto que você está inserido, se você faz muito tempo que está na Holanda, se você ainda está aproveitando essa isenção de imposto, mas basicamente você não vai pagar sobre os investimentos, mas sim sobre o montante total de dinheiro que você tem. Isso então permite que você escolha qualquer estratégia de investimento que interessa a você. Então vai depender do perfil do investidor, da idade, horizonte de investimento. No Reino Unido eu costumo recomendar ETFs, porque o imposto sobre os dividendos é elevado. Então se a gente coloca empresas de dividendos na carteira, é com um peso menor, a gente coloca mais ETFs para o investidor que está no Reino Unido. Vale lembrar que nós temos clientes também em outros países da Europa, mas que são países menores, né? O volume de pessoas que temos é menor, então não citei aqui, mas como Hungria, Estônia, por exemplo, você pode deixar um comentário aqui embaixo, vai ser um prazer te dar mais informações e te ajudar, caso você não faça parte de nenhum desses países que eu citei, ou mesmo você faz parte de um desses países que eu citei e gostaria de ter mais informações, só deixar sua pergunta aqui embaixo ou me enviar um direct lá na Renda Gringa. Vai ser um prazer te ajudar a construir sua carteira e tirar suas dúvidas. Não esqueça de dar o like, de me seguir e se a gente se vê no próximo vídeo e sempre com lives toda segunda-feira. Um grande abraço.